José Pedro. José Pedro é um gerente de recursos humanos e tem uma total dominância na área de saúde e segurança no trabalho. Ele está numa empresa interessante do ponto de vista de comercial, ela está equilibrada no seu ponto de vista financeiro. A área de saúde e segurança do trabalho tem todos os laudos, ela tem todos os atestados em dia, todos os periódicos, todos os afastados estão lá no INSS, mas esse José Pedro, ele também participa de uma reunião de conselho junto com o conselho administrativo, consultivo. Era uma empresa de estrutura familiar que começa, então, a virar uma empresa diferenciada, multifamiliar, ou seja, ela é uma SA fechada ainda. Não abriu o capital, porque estão achando que aquele produto que eles patentearam ainda não está pronto para poder estar junto no mercado mais forte ou internacional. Enfim, ainda não chegou no momento, mas eles estão preparando. Mas eles estão percebendo, o José Pedro, ele começou a se degladiar com quem? Com o dono da empresa, que ainda está lá. E esse dono da empresa, ele chamou o José Pedro, assim como ele chamou o doutor Manuel, que é o jurídico dele, assim como ele chamou também o senhor Joaquim, que é o líder da operação daquela empresa, uma empresa de uma indústria, e chamou atenção durante a reunião desse conselho, mostrando que algo estava dando errado, porque a consultoria externa percebeu que eles estavam gastando mais dinheiro do que o comum. E estavam gastando dinheiro aonde? Estavam gastando dinheiro em atestados médicos externos, porque se um trabalhador saísse, ele teria que colocar mais um e um outro de folguista. Se ele percebeu que os assuntos relacionados ao jurídico, houve um aumento significativo de processos trabalhistas. E aí o doutor Manuel falou: não, isso daí é um monte de novos advogados que estão se aproveitando do momento legislativo, mas e o que acontecia lá na operação? Isso é um bando de fresco. Essa nova geração é uma geração complicada de se trabalhar. Eles mal entram, já estão dando um atestado médico, não querem saber de trabalhar, botar a mão na massa, esquece. O negócio deles é, ó, celular. Pois bem, vem aí, em breve, um grande problema para esta empresa, que é a questão do risco psicossocial. Portanto, chamaram-nos para poder entender essa empresa. E quando nós chegamos nessa empresa, as pessoas estavam olhando um pouco mais cabisbaixa. Você via uma temperatura meio desarmônica com os departamentos, as áreas, e não foi muito, não demorou muito para a gente entender que existiam muitos sentimentos ocultos aí internamente. O gerente estava pedindo tal coisa, o outro estava fazendo outra coisa, o outro puxava outra coisa. Essa pressão que estava vindo, estava virando tensão naquele local. E muito bem, nós entendemos, então, que aquela situação causada pelo trabalho estava causando esse número interessante de alterações no bolso do empresário. E esse papo de hoje, nós vamos dividir hoje, compartilhar com um bate-papo bem bacana com duas Patrícias. A Patrícia Tucci e a Patrícia Vieira, também chamada de Patrícia Guerra, mas
Veja, nós estamos falando aqui com a Patrícia Tucci. Tucci é especialista em organização, em pessoas, tem mais de 20 anos aí a nível Brasil, super renomada, hoje diretora de uma mega empresa em facilities, e nós temos a questão relacionada à psicologia com a Patrícia Vieira, né, Paty? Que também tem uma experiência em gestão de saúde muito importante, muito interessante. Eu a conheci há muitos anos, há alguns anos, não há muitos anos, mas há alguns anos, em planos de saúde, gestão comportamental. Então, nós estamos com duas pessoas fantásticas. Eu vou começar com a Patrícia Tucci para saber se, dentro desse todo esse tempo aí que você enxerga no dia a dia, porque é tijolo sobre tijolo, né, Paty? Igual a gente vê na saúde, né? São 25 anos só como médico do trabalho, né? Mas olha só, mudou o trabalhador brasileiro? Muito bem, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E excelente pergunta. Na minha opinião, mudou sim, e vai mudar muito mais. Por quê? Hoje a gente vive um ambiente de trabalho que muitas áreas, a gente tem 4 gerações trabalhando juntas, né? Uhum. E aí eu venho desse segmento nessa frente de RH já há algum tempo, né? E o desafio de desenvolver liderança sempre foi algo a ser trabalhado pelos RHs, mas agora a gente tem que trabalhar muito mais, né? Porque desde desenvolver essa liderança para ter competências e aptidões para conseguir lidar com todas essas gerações que têm expectativas diferentes, valores diferentes e expectativas de uma atuação que não necessariamente elas se colaboram, como também desenvolver essas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, né? E fazer toda essa sincronia realmente acontecer e que o resultado realmente seja entregue. Então, é um momento desafiador para todo RH pequeno, de estrutura pequena, média, grande, não importa, porque a gente está vivendo um grande momento de transformação no mercado de trabalho. Essa transformação você está enxergando só do ponto de vista relacionado à inteligência artificial, ou informações, etc. e tal, ou você está vendo isso na resiliência das pessoas que compõem uma empresa e também para dentro de casa? Como é que você enxerga isso nesses últimos anos? Eu entendo que depois da pandemia, a gente iniciou um processo de transformação, Uhum, né? Processo quando a atuação de trabalho do dia a dia durante a pandemia foi um grande desafio. E eu tinha expectativas quando essa pandemia acabasse, como eu tenho colegas que tinham outras, né? uhum. Mas eu acho que no final das contas nenhum dos dois se deu aí por satisfeito, porque a gente está vivendo um momento de transformação evidente. Então, as pessoas aprenderam, na minha opinião, a valorizar o seu tempo disponível, né? E com isso, o tempo dedicado ao trabalho ele está sendo ressignificado. Sim. Toda a pressão psicológica que a gente viveu durante a pandemia, ela também se ressignificou, né? A gente está lidando com grandes temas como burnout, a saúde psicossocial, enfim, que eu acho que tudo começou naquele momento, né? Agora a grande pergunta: as empresas estão prontas para isso, Pois é. né? Agora a Patrícia Guerra. E não é tão guerra assim por conta dos pacientes. Paty, nós, nós nos conhecemos numa frente de gestão de saúde, né? Nós tínhamos a questão de atendimentos versus qualificação no atendimento, junto ao grau de satisfação do paciente, né? O paciente hoje, se nós transferirmos essa situação para o paciente trabalhador, né, dentro de uma instituição, como você enxerga essa evolução? A Patrícia Tucci falou, né, principalmente nas questões relacionadas à pandemia, né? Porque de repente na pandemia em 2019 tá todo mundo lá e de repente foi todo mundo para dentro de casa, não fiz, não matei ninguém,
né? E o que crime que eu fiz, né? E foi todo mundo para dentro, e aí começaram todo mundo dentro de webinar, gatinho puxando na cabeça. Como que você enxerga nesses anos aí todos e você hoje, como uma neuropsicóloga que, e trabalhadora interessada do jeito que você é, que todos nós conhecemos, como que você vê esse perfil, cara? Bom, boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui com o Ricardo, Honra doutor nossa. Ricardo, Patrícia Prazer. Tucci. É a honra toda minha de ter sido convidada pelo doutor Ricardo. Bom, vamos lá, né? O que foi a pandemia? A pandemia foi esse susto que em um mês nós estávamos ali tendo a nossa vida, nosso cotidiano de forma normal e de repente nós tivemos que entrar, né? Veio Que para dentro da crime? toca. Vamos lá. E as pessoas, no momento que elas estão no externo, que elas estão trabalhando, que elas estão no transporte, no carro, elas estão convivendo com muito barulho, barulho Sim. externo, do chefe, de tudo, ali, de pessoas que você conversa no seu dia a dia. E de repente, quando você tem que ficar dentro da sua casa em confinamento, obrigatório, não por escolha, né? Porque às vezes a gente quer também, você tem que conversar com você. Você Uhum, tem que olhar para você, né? Ou muitas vezes olhar para as pessoas com quais você escolheu se relacionar na sua vida. uhum, Porque normalmente nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. uhum, E nós visitamos a nossa casa e moramos no trabalho. uhum, A maior parte do tempo nós estávamos lá e aí se inverteu isso. Estou trabalhando em casa, mas eu tenho que conviver comigo e com essas pessoas que eu escolhi. Então, isso foi um marco para a psicologia muito grande, porque a psicologia ela também vem né, sendo vítima aí desses preconceitos, né? De, saúde mental é bobagem. Ainda, infelizmente, ainda existem muitos preconceitos. Mas aí o pessoal começou a olhar e falar assim, eu não tô bem, eu tô dentro de casa, eu tô com as minhas escolhas, tô tendo que olhar para coisas que normalmente eu não olho no dia a dia, porque eu estou ocupada com tanto barulho externo, e o que que eu faço agora? E o meu psicológico? uhum, Então, houve esse marco mesmo para a psicologia de a saúde mental começar a ter essa importância, né? A ser falada de forma mais aberta, em ser abordada em ambientes organizacionais também. eh, e ficamos ali 2 anos, né? Que nós sim, ficamos 1 ano e meio, né? 2 anos, é. 2 anos ali. Imagina essas pessoas que há 50 anos saem todo dia para trabalhar, trancadas por 2 anos em casa, com as escolhas delas, com os pensamentos delas. Nunca tiveram esse olhar para o psicológico, e de repente elas tiveram que olhar, entender por que, que ela está tendo um pensamento acelerado, uma ansiedade. A pessoa não sabe o que é ansiedade, ela nunca olhou para isso. Né? E nós não estamos falando somente de pessoas, de trabalhadores ali, de uma classe econômica menor, mas de todas as classes econômicas. A pessoa nunca olhou, nunca teve esse olhar para o emocional, para entender as próprias emoções. De repente me deu um ataque cardíaco porque o meu marido chegou perto de mim e falou comigo em casa. Isso não acontecia. Isso é ansiedade? O que que é? A pessoa não sabe, então tiveram que ter esse olhar de começar a entender o que é ansiedade, por que que por que que eu procrastino, né? Por que que eu tenho esse pensamento acelerado? Então tudo isso começou a ser olhado. Aí de Uhum, repente nós voltamos. Passou-se 2 anos, as pessoas nessa angústia, né? Também teve a questão da incerteza do que ia acontecer, que mexe muito com o emocional. E aí, de repente, vamos voltar a trabalhar de verdade, né? Ali, no pegar trânsito, perder um pouco mais do nosso tempo e da qualidade de vida. E as pessoas entraram, muitas em pânico, né? Poxa, o home office acabou, vamos ter que voltar. Alguns permanecem em home office, que tem algumas empresas entenderam a importância da qualidade de vida dentro do home office, mas a maioria voltou. E as pessoas perderam a habilidade de interagir de forma saudável, né? Perderam não, diminuíram, né? Elas ainda têm, mas muitas delas voltaram muito mais impacientes, muito mais ansiosas,
tudo é no tempo delas, porque elas tinham que lidar com o corporativo. Então se inverteu, agora é uma dor ir para o corporativo, quando a primeira dor foi ficar em casa. Isso que ela tá me lembrando um meme que foi muito engraçado, que era assim, mostrava a mesma pessoa: "Não, não vou pra minha casa, porque eu Isso. tenho que ir pra minha casa", chegou e foi pra casa dela. Na hora que chegou, falou assim: "Olha, vamos voltar para o pra dentro da É uma empresa". dor. Falei: "Mas eu vou ter meu banheiro? É, Eu posso ir de tênis aqui? Preciso ir de eu posso ir bermuda? de Posso ir de chinelo, bermuda?" né, posso ir de pijama, né, de calça de pijama. Essa historinha, Paty, que, eu contei aí de início, que veio na cabeça, é mais ou menos real, é o dia a dia do que a gente encontra nas corporações? Como que você vê isso daí? Olha, eu não posso generalizar, né, Sim. mas eu entendo que partes, né, dessa história que você nos contextualizou aqui, realmente é a pura realidade, né, em maior ou menor proporção, mas faz parte do dia a dia da gestão das organizações. O ponto é como que nós vamos lidar com cada um desses fatos que você trouxe para a gente e permitir que o cenário de trabalho realmente, evolua e que a gente consiga, como recursos humanos, como líderes de organizações, realmente promover um ambiente de trabalho saudável, produtivo, tanto para a empresa quanto para o profissional. Agora, eu estava pensando aqui, a gente já falou por diversas vezes isso, né. As normas regulamentadoras são normas que nos guiam, né, dentro da saúde e segurança do trabalho e a relação trabalhadores dentro de uma instituição. Então, por ter feito parte lá das mudanças e estar assessorado junto com a NR17, que é a ergonomia, a ergonomia ela conseguiu ter um viés bem forte em 2021, onde que veio uma palavrinha lá dentro, mas que mudou toda uma história. A questão dos psicofisiológicos, né? Então, a análise ergonômica preliminar, você então estaria avaliando não somente os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, mas também os psicofisiológicos, ou seja, o quanto que aquele trabalho está sendo ou não confortável para o trabalhador. Tem muita relação do que A você está ver falando. com a saúde mental. É total saúde mental. Então aí o que que acontece? A ergonomia, ela acaba virando um guarda-chuva gigante dentro de qualquer instituição, seja ela de 1, 2 trabalhadores ou 2.000 trabalhadores, enfim, e começa então 3 avenidas bem grandes, né? A biomecânica, então que era aquela que a gente conhece há um bom tempo, né? A tendinite, tendinite, como que você se relaciona com o trabalho, isso aqui está dando dores nas costas ou não? Perfeito. A outra é a cognitiva, né? E aí então vem realmente quanto tempo de tela a gente tem, quanto tempo que a gente presta atenção naquele assunto, quanto que tem enfim, de cognição em relação ao trabalho, e a outra é organizacional, né? Quando você pede, então, eh, através de um índice de saúde, que a gente vem mensurando isso principalmente pós-pandemia, né? A gente já estava fazendo isso antes da pandemia. Vocês se lembram, né, de algumas doenças, por exemplo, que a gente mesmo falava isso no plano de saúde, Patrícia, fibromialgia, tal. Você entra, Patitucci, é assim, com antidepressivo, e o cara começa a Sim. melhorar, né? Então, aquele motivo de afastamento, ele tinha relação com o psicossomático? Era psicossomático, não era, né? Mas a gente tinha muito aquela questão de informações. Nós tínhamos um número de informações, mas um número de informações ainda muito limitada, né? Muito limitada. E aí, com o advento após, né? Durante o Covid, né? Mas pós-Covid, tudo veio para cá. Tudo virou aplicativo, tudo virou web. Quadriplicaram-se ou quintuplicaram-se ou ficaram, sei lá, 10 vezes mais o número de informações que a gente recebe. Obviamente, a atenção aumentou dentro de todos os trabalhos. Tanto é que você tem hoje uma comissão interna de prevenção de assédio e acidentes, né? E aí, então, aquilo que a gente estava bem mensurado, que era o risco físico, o biomecânico,
né, que todo mundo já conhece. Ah, isso daqui, a gente lá trabalha com rodo, trabalha com isso, trabalha com aquilo. A gente já sabe, né? Mas ela deixa de ser um acidente de trabalho físico para então entrar na saúde mental. Como que você vê essa distinção? Ou você trazer isso, aí eu vou falar para as duas, né? As duas Uhum. Patrícias. Como que vocês enxergam essa evolução rápida que aconteceu, né? Nós estamos em 2026 hoje, né? A pandemia terminou em 23, né? Como é que vocês enxergam isso dentro das instituições, sabendo do número de pacientes trabalhadores ou de trabalhadores que têm realmente informações até não tão privilegiadas, ou eles não sabem distinguir o que é uma coisa da outra, e essa evolução das normas regulamentadoras, porque dentro dessa história, a gente coloca no centro das atenções, dentro, em cima da mesa administrativa, o gerenciamento do risco ocupacional, né? Você enxerga as empresas ainda competentes para isso? Como vocês enxergam esse tipo? Vou começar pela Tuti, porque tá numa situação mais do dia a dia lá, bem forte e que conhece bem a questão organizacional, né? Muito bem. Eu não vejo ainda, acho que ainda existem alguns tabus nessa gestão, né, Uhum, psicossocial. Ainda tem visões que não necessariamente eu tenho que ser responsável por todo o processo, ou frentes que, desde o início dessa discussão, entenderam que sim, faz sentido, porque afinal de contas, por exemplo, falo eu do meu segmento. O nosso produto, vamos dizer uhum, assim, na área de serviço, né, na atuação de terceirização de mão de obra, o nosso produto são profissionais, são pessoas. uhum, Sim. Então, o que que eu especificamente, diante há muito estudo, e entender o impacto desse normativo agora oficialmente, né, em 2026, não adianta eu pensar nisso ano que vem, eu preciso começar a trabalhar desde já. desde já. Sim. Então, o Perfeito. que eu usei isso como uma plataforma, vamos dizer Uhum, assim. Então, ninguém muda o mindset de como lidar com um profissional, como gerir o espaço de trabalho dele. Por exemplo, no nosso caso, nós temos a nossa estrutura de gestão direta, que é a nossa gestão de uhum, operacional, mas nós também temos os nossos clientes, uhum, que estão ali oferecendo o ambiente de trabalho onde os nossos profissionais vão atuar, Sim. sim. né? Então precisa ter uma parceria muito próxima uma parceria no sentido de entender que ambos são responsáveis por aquele profissional e aquele ambiente de trabalho, né? Dentro da nossa estrutura, a gente trabalhou 2025 praticamente o ano todo, desde lançar uma nova cultura que traga a atenção ao Uhum. colaborador ao primeiro, como um dos nossos principais valores de atuação, trabalhar toda a liderança. A gente teve a nossa primeira academia de liderança que durou meses aí para capacitar todo o nível de Sim. liderança para conseguir estar apto e gerir essas pessoas no dia a dia, né? E tem mais um ponto que é muito relevante, a gente vive já há algum tempo, e na minha humilde percepção isso não muda, que é uma escassez de mão de obra. Sim. Sim. E aí, não querendo ser repetitiva, mas sendo um pouco, na pandemia, as pessoas foram obrigadas, muitas delas, a aprender uma forma de gerar ali o seu sustento, a sua remuneração, diante Exato. naquele momento crítico que as pessoas perderam o trabalho. Sim. E aí elas aprenderam a conviver, né, perdão, viver dentro do seu ambiente Uhum. residencial, que não era uma Ideal. realidade, elas tiveram que criar condições de gerar uma Se remuneração para elas, adaptar. e com isso, tudo isso Mudou. ressignificou. Sim. Então elas entendem que hoje elas podem trabalhar por conta própria, Uhum. podem ser autônoma, têm tempo para si, para a família e para gerar sua remuneração. Agora, e agora? E agora, E de gente? repente todo mundo sobreviveu, né, à Exato. pandemia. Então, como nós, empresa, que temos o nosso Sim. produto, que são pessoas, como que a gente se reposiciona para continuar sendo atrativo?
para que essas pessoas entendam que elas podem abrir mão de tudo isso que elas construíram nesse processo e voltar a ser um Estruturar uma profissional, carreira. exato, e continuar a sua carreira dentro da nossa estrutura. Então, isso é um processo que requer a dedicação e o comprometimento de todos os envolvidos. Você consegue abrir um pouco mais a respeito da academia que você falou? Claro. Que eu acho que é bem interessante isso que você está falando, porque tem tudo a ver com todas as normas regulamentadoras, esse estilo de você passar a informação para as pessoas, né, que fiscalizam o dia a dia das pessoas, que têm uma relação direta com essas pessoas. Conta um Muito pouquinho bom. mais. RH, e eu trago muito essa visão na minha gestão, eu sempre trouxe uma visão de trazer indicadores, né? Uhum. Porque existe aí um estereótipo que o RH, enfim, o RH quer tudo, o RH quer um orçamento grande, enfim, mas a gente precisa provar, né? Nós, como Sim. uma área estratégica, a gente vai provar o porquê que a gente precisa. Então, a minha gestão, a gente traz uma série de pesquisas para entender o que esse colaborador, o que esse profissional que está chegando, e quando ele está saindo e o durante desse processo, onde a gente está acertando, onde a gente está errando. E aí, de uma forma que me gerou assim uma surpresa, vamos dizer assim, as competências e expectativas que esse profissional na chegada nos traz, que quais as maiores expectativas que ele tem? Há 5 anos atrás, eu ouviria remuneração Uhum. e benefícios. Uhum. Vocês concordam? Sim, total. Sim. Hoje eu ouço acolhimento e respeito. Olha isso. Isso é Uma bem interessante, mudança, né? né? Mudança, você vê? Muito. Então, os valores também se modificaram nesse Sim. processo. Então, se eu tenho uma empresa de pessoas e a expectativa deles é acolhimento e respeito, se eu não capacitar quem lidera e tem que dar o exemplo, eu não consigo viabilizar, eu não consigo transformar isso em realidade, né? Uhum. E aí essa academia de liderança foi um projeto a 4 mãos. A gente teve envolvimento desde o CEO até a diretoria operacional, onde nós capacitamos em todas as frentes, desde gestão de pessoas, assédio, como a gente gerar realmente um acolhimento, colaboração, né? Trazer uma visão de tecnologia, porque a gente não ganha eficiência numa empresa hoje que Sim. está constantemente crescendo, só aumentando a equipe. A gente tem que ganhar eficiência, melhorar processos, enfim. Então, foram meses onde nós trouxemos uma série de profissionais de mercado para colaborar com essa estratégia e que esses profissionais conseguiram ouvir tanto da nossa equipe especializada de recursos humanos quanto do mercado quais eram as melhores práticas. E Sim. entender na prática, e eles tinham, durante os módulos, eles tinham que praticar, né, gerar cases para serem apresentados ao grupo no retorno entre um módulo e outro, para comprovar que aquela metodologia realmente funcionava, né? Porque o aprendizado, principalmente quando a gente fala de um público adulto, você só consegue construir uma mudança de comportamento quando você gera valor. Então, foi um projeto que ele perdurou aí durante todo o segundo semestre do ano passado. E hoje a gente percebe no nível de liderança a diferença dessa estratégia. E, em paralelo a isso, a gente fez todo um trabalho executivo de revisitação de cultura, de comportamento, o que a gente queria construir para o negócio hoje, daqui, pensando numa visão de 3 a 5 anos, e cascatear isso em todos os níveis, né? Então, isso é um processo, a gente lançou a nova cultura em outubro e vem trabalhando ela dia a dia, a gente está no processo ainda de sustentação, mas que você percebe que, principalmente na colaboração entre as equipes, já vê grande diferença. É muito bom. Não, eu ia só dar uma pimentadinha nisso daí. Ele estava muito Não, eu tô achando o máximo isso daí, né? Eu achei que você realmente tá fazendo um negócio diferenciado, disruptivo. Uhum, E que vai de encontro às grandes empresas a questão do acolhimento e do respeito, exato. né? Então, nós na área da saúde a gente fala muito na questão da empatia com o paciente, né? Uhum, Aqui é teu momento, você fala o que você quiser, pode descer a lenha e o que quiser. O turnover, uhum. como é que você enxerga isso como um sinal, um sintoma dentro de algo que está errado na instituição,
Ou você entende porque hoje a pessoa não quer mais aquilo lá, acha que aquilo não é para ela, e enfim, essa questão Hum. do recrutamento e seleção de pessoas. O turnover, eu falo que ele tem várias facetas, Uhum, né? Tem duas delas que não necessariamente eu tenho no meu papel de executiva de RH, eu consigo atuar de uma forma rápida e prática. Quais são elas? Mercado. sim, Então, hoje o mercado tem uma volumetria absurda de sim. vagas disponíveis, com condições de Uhum, trabalho sim, diversas, e que hoje os profissionais conseguem ter uma visibilidade que, se ele perder ele esse emprego consegue. hoje, ele consegue, ele escolhe, né? Ele não Sim, consegue, ele escolhe qual ele quer amanhã. sim. E o segundo é a questão de remuneração. Então, como a variedade é muito grande, uma pequena mudança de remuneração já gera vontade de se movimentar, né? Mas, Paty, Eh, será que isso, sem querer, Uhum, essa questão da pessoa olhar, por exemplo, uma remuneração não tão maior e querer mudar, é porque aquele lugar que ele está não está gerando aquele valor que ele realmente acredita no trabalho uhum. dele, ele realmente acredita no propósito da empresa, sabe onde ele quer chegar dentro da empresa? Se ele tivesse mais claro, será que se a remuneração for maior, ele Aí tem vai? duas outras variáveis. Esse é um posicionamento que a gente sempre teve, né? Sim. Deslocamento dele da residência ao local de Uhum. trabalho. Se reduzir 10 minutos de deslocamento, ele muda de trabalho. É uma loucura isso. isso é estatístico? É O 10 estatístico. minutos que você está É falando? estatístico. Eu vejo, vivencio isso no dia a dia quando a Sim. gente faz uma proposta de trabalho para um profissional e a gente tem a informação ali em mãos, né? Sim. E ele declina do processo no dia seguinte porque ele recebeu uma outra 10 minutos proposta mais com 10 perto. minutos mais perto. Aí a gente faz uma contraproposta para ele, ó, dizendo: eu consegui uma outra posição do mesmo tempo. Você aceita? Ah, não, é que lá o horário de trabalho é Reduzido. um horário reduzido, eu vou ter X horas na semana disponível. Então é um mindset que nós não tínhamos no mercado de trabalho anos atrás e que hoje você percebe que tem mais peso do que uma só Mas a remuneração por pandemia, si. ela também trouxe essa qualidade de vida e trouxe as pessoas para enxergarem que elas também precisam ter qualidade de vida e não somente o trabalho, né? Na época do capitalismo, lá na história, foi vendido para nós, o capitalismo nos vendeu que o trabalho era tudo. Uhum. Exato. Né, que no trabalho nós íamos arrumar nosso marido, os nossos amigos eram no trabalho, que tudo que fosse importante na nossa vida ia vir do trabalho, Sim. né. E essa nova geração que está vindo agora, começando a trabalhar, os novos trabalhadores, já entenderam que não é bem assim. Agora é interessante isso que você está falando, Hum, mas assim, juntando essa questão dos 10 minutos, a pessoa e mesmo o segmento que você hoje gerencia, que você trabalha como executiva, eh, como que eles enxergam o trabalho na vida deles? O que que é o trabalho para eles? uhum, É um meio de remuneração, apenas Ponto. isso. uhum. Aquela questão do prazer, de ser prazeroso, etc., nada. São raros os casos, nós encontramos profissionais que tenham aquele conceito, lembra do Brilho vestir no a olho, né. Sim, camisa, vestir a né? camisa. Vestir a camisa, né? Paty, Ah, normalmente eles são de qual geração? Quando existem, eh, assim, quando quando existem, você enxerga acima de eles? 40, Né? né? Que é o conceito que foi a base educacional da época que trouxe o Sim. conceito do vestir a camisa, né? Hoje em dia é só um meio de geração Meio de de recurso, remuneração. Qual que e esse desafio do empresário Uhum, diariamente para poder manter o serviço em dia, em trazer emprego para a uhum. população, trazer uma solução de mercado versus a todas essas deixa todo mundo feliz, né. É. imposições. Então, eu tenho acompanhado muito, né, esse tema no mercado, com colegas, enfim, né, e essa responsabilidade de gerar felicidade, né. Uhum. Exato. Eu acho muito difícil e até injusto a gente se colocar uma responsabilidade como esta, Uhum. né.
Por exemplo, conto um pouco sobre o meu desafio, né, Uhum. hoje. Nós entendemos, com diversas pesquisas e conversas, enfim, que remuneração por remuneração não é mais um diferencial. Uhum. Uhum. Escala de trabalho, horário, jornada semanal, não necessariamente conseguimos ajustar, porque tem convenção coletiva, temos uma Sim. série de frentes aí. Então, qual o diferencial? Como eu me diferencio para esse profissional levantar de manhã e falar assim: faz sentido eu trabalhar nessa empresa, né? A gente lança aí nos próximos dias um centro de treinamento, onde nós vamos gerar uma grade diária e recorrente de temas para capacitar essas pessoas na chegada, para conseguir dar continuidade do desenvolvimento delas de forma presencial e online. E a gente, quem sabe, mais à frente aí, tem aí alguns planos de a gente tentar gerar conteúdo até pensando em família, enfim, para gerar um valor diferenciado. Então, a partir do momento que esse profissional é bem tratado na sua chegada, se sente Uhum. acolhido, se sente respeitado, tem condições de trabalho adequadas e sente que ali as pessoas olham para ele de uma forma Como ser diferente, que ele está humano, né? sendo desenvolvido, é um grande diferencial, Sim. né? Esse desenvolvimento você está dando capacitação para ele para outros exercícios laborais, é isso? Exato, tanto no sentido comportamental quanto técnico. Seria você atua no talento dessa pessoa para ela pegar e buscar a felicidade dela, né? E falar o Exato. seguinte, Potencializa, né, o que ela tem de melhor ali. exatamente. Paty, é bem interessante isso daí, né? Muito, eu Como é tô que você está vendo encantada com o nas treinamento. instituições hoje, o teu maior desafio hoje lá como psicóloga, neuropsicóloga? Como psicóloga hoje, o meu maior desafio é fazer a empresa, os empresários, a maioria deles, entenderem que o ser humano, ele é um só. Uhum, Não dá para eu deixar a Patrícia em casa, com os problemas de uhum, casa, e separar a Patrícia trabalho e Patrícia casa. A partir daqui eu sou um ser humano X e a partir daqui eu sou um ser humano Y. Isso não uhum, existe, né? As empresas, elas precisam entender que o ser humano é um só. Ele é um uhum, todo. Ele é muito subjetivo. Significa que vai ter um dia que eu vou estar um pouco mais triste, que eu vou ter uma produtividade, ok, e vai ter um dia que eu vou estar muito extraordinário, mas as empresas, elas não enxergam isso. uhum, Então, a pessoa chega no trabalho, ela é cobrada da mesma forma todos os dias e até mais no dia que, por exemplo, ela está um pouquinho mais quietinha ali. Ô, por que uhum, que você está quieta, né? Vamos lá. E essa é a maior dificuldade, fazer, na verdade, os donos, os líderes, né? Quando a empresa é menor, são os donos, mas normalmente os líderes, a gestão, a coordenação, entender que aquela pessoa é um ser humano, que uhum, precisa olhar para ela como ser humano, com uhum, toda a subjetividade que o ser humano tem. Dias bons, dias não tão bons, isso significa que ele vai deixar de trabalhar? Não. Significa que ele pode ser acolhido. E uhum, quando essa pessoa se sente acolhida e ela fala, poxa, a minha coordenadora, a minha gestora, ela sabe que meu trabalho é bom, mas ela me acolhe o dia que eu preciso. Ele olha e fala, poxa, eu tô mal, mas eu vou trabalhar porque lá dentro eu posso ser um ser humano, eu uhum, posso ser eu, né? Então, na verdade, a maior dificuldade não é nem no operacional, né? É fazer essa liderança, estar preparada para lidar com isso. Mas como que essa liderança é preparada se ela não sabe o que é saúde mental? uhum, Eles mesmos não se conhecem, né? Então a própria liderança ele precisa se preparar para uhum. isso. A própria liderança ela precisa se preparar para conseguir lidar com isso. E hoje os líderes não estão Ou seja, essa preparados. academia veio em ótima É ótimo momento, né? maravilhoso, é Sim. muito Não, bom E esse você está projeto. tendo, resultados já, sim, já está colhendo? sem dúvida. E outra, não é um projeto que finalizou, né? Não, ele é É um uma melhoria processo que contínua, né? precisa ser reciclado e mantido, porque os problemas, quando nós lidamos com pessoas, os problemas não são os mesmos. Não, E a gente tem que mudam. estar aberto a discutir, a Sim, colocar na mesa e entender como que a gente poderia ter resolvido de uma forma melhor ou não, sim. né? Então, a gente tem uma programação de capacitação para todos os níveis da empresa até o final do ano já planejado, porque primeiro que a gente está num novo jeito de ser, né? Não adianta todo esse Uhum. discurso se a gente não praticar. Entender.
Eh, e a liderança, consecutivamente, tiveram uma base muito pesada de Sim, conteúdo, de metodologia, mas agora chegou a hora de pôr na prática e ver se está funcionando. Então, só está começando. Esse é um acompanhar, case mas de é sucesso, e esse é um maravilhoso. case que tem que ser batido panela. Muito O Gosto. sucesso. o o o o cliente do teu cliente, Uhum, cliente da Pro, sim. no caso, ele sabe disso? Eles bom, a gente trouxe uma visibilidade, né, Sim, de redes sociais para isso, para começar esse processo de conscientização uhum, e daqui para frente a gente vai trabalhar muito essa visão, essa corresponsabilidade, né, do cliente, no sentido que o ambiente de trabalho onde o uhum, nosso pessoal está, é cedido por ele. sim, Então é um processo que a gente também tem que apoiá-lo nesse processo de conhecimento, de entendimento, como que se nós estivermos juntos nessa missão, como ela fica mais leve para os 2 lados, né. Tati, esse trabalho ele é feito especialmente com os líderes hoje, né. Uhum, Então vocês treinam, habilitam, aí entra o autoconhecimento nesse treinamento. Eu sem tô dúvida. encantada, que tô Foi. apaixonada, né. E não é um segmento Quinze. easy, fácil. É. A Né. gente Verdade, fez todo um processo de assessment antes da academia toda sim, acontecer. Então líderes receberam coaching, receberam devolutiva, entenderam as suas fortalezas, os pontos a desenvolver e depois receberam toda a base de conhecimento. sim, Então, primeiro para eu poder agregar conhecimento, eu preciso entender que eu não sou sim, perfeito. E sim. tá tudo bem A com cultura isso. do erro, né, dentro Exato. da empresa, como que é. Hoje, Patrícia Tucci, você gerencia diariamente quantas vidas, quantos trabalhadores? 6.348 pessoas hoje. Amanhã já é outro número. Amanhã, se Deus quiser. Outra coisa, o nível de instrução dessas pessoas. Eh, a gente tem todos os níveis de instrução, né. Eu tenho Uhum. profissionais Você que sabe dizer, assim, em tiver termos de porcentagem por não graus? não tenho esses números em mente agora, mas a gente tem isso mapeado, até porque toda linguagem de capacitação precisa ser adequada, Uhum, Exato. né, seguindo o nível de instrução desses profissionais, né, para que a gente gere realmente sim. uma conexão. Mas eu tenho hoje, hã, pensando em primeiro grau e segundo grau, na minha base operacional, é a maioria, Uhum. né. Então são profissionais que também não tiveram a oportunidade de aprender Ter esse mais. conhecimento. E esse é o ponto de equilíbrio, é onde eu posso gerar uma conexão que gere valor. Sim. Existe algo pensando exatamente nessa, troca de inteligência desse pessoal, ele saber que dentro da empresa que você gerencia, que você executa teu exercício laboral e com louvor, Uhum. ele pode melhorar a capacidade dele para qualquer outro tipo de emprego? Que Sim, ali ele não está sendo somente uma operação, Uhum. ele não está sendo um robozinho, sim, né, sim. ele não está sendo trocado por uma câmera, É, né, a ele tá melhorando o eu dele. eu conceitualmente sim, eu ainda não tenho números que me comprovem que eu realmente consegui impactar a grande fatia dessa população, né, então assim, avaliando 2025, que foi um ano de muito trabalho que a gente Uhum, colocou de pé todas essas frentes. Então 2026 é o ano que eu começo a construir, índices e indicadores mostrando Sim. que está sendo válido. Então, eu entendo que mais para o segundo semestre eu vou conseguir uma maturidade melhor, mas, por exemplo, hoje, uma das frentes de aprendizado que eu tenho, quando esse profissional ele conclui uma trilha de conhecimento, automaticamente eu sinalizo aquele líder dizendo: "Líder, a Priscila está apta para ser promovida para um próximo nível". Então, eu consigo prever, para esse A líder a evolução. oportunidade dele movimentar um profissional no sentido da gente reter essa pessoa e ela se sentir reconhecida, né. E esse uhum, emocional, ele faz parte. Precisa ter a parte emocional envolvida para ter um plano de carreira. A pessoa olhar e Uhum, falar assim: não, aqui nessa empresa eu enxergo que o valor emocional existe de crescer como profissional, uhum. ela está investindo em mim. Isso é uma das coisas que faz a pessoa levantar de manhã e falar: eu vou trabalhar, porque É. aquela empresa acredita no meu trabalho, né?
por mais que não pareça, que pareça muito racional, entram todas as crenças daquela pessoa, entra a parte emocional daquela pessoa. E quando é um operacional, bem operacionalzão mesmo ali, quando a gente fala do chão de fábrica, mais ainda, porque normalmente são pessoas que não tiveram esse valor em outros ambientes. Então, se o ambiente de trabalho está entregando esse valor que ele precisa, no sentido de reconhecê-lo como ser humano, de falar, poxa, você é a pessoa que faz a melhor limpeza que eu já Uhum, vi, de dar esse valor. Isso é uma uhum, das coisas é. que faz com que a pessoa não saia da empresa, que enxergue que ela possa crescer. A gente está com a Integrity também, né, com esse projeto, nós estamos iniciando. Uhum. Por isso que eu tô aqui apaixonada, que vai bem ao encontro do nosso trabalho, do que a gente está fazendo, que é promover esse treinamento dos líderes, né. E hoje o público que nós estamos atendendo é de facilities na área de limpeza, e é um público muito simples, Sim. onde nós precisamos também adaptar a fala ali, a forma que elas falam, que elas se comunicam, né, para fazerem elas enxergar o valor delas. Porque normalmente são pessoas que não conseguem enxergar o próprio valor, o valor do próprio trabalho, e não sabem o quão é importante esse trabalho, é um dos mais importantes, né? Porque sem elas a gente não se chega no final, né? Sem essas pessoas não é concluído o trabalho que tem que ser concluído. Então, acho que esse valor emocional é uma das coisas que faz com que muitas pessoas fiquem. E esse trabalho que você está fazendo, que a gente está desenvolvendo ali, é sensacional, porque você me falando, aí eu fiquei apaixonada de ouvir você falar. Imagina quem participou, né? Uhum. Então é isso, sobre enxergar a pessoa, o trabalhador, enfim, do CEO, a moça do café, da limpeza, como ser humano. E Com entender que toda ele certeza. pode continuar sendo um ser humano dentro do ambiente de Essa questão do trabalho. nosso tema da questão da capital mental, né, eh, ele se integra 100% do que nós estamos falando aqui. Sim, Hã, como você tem uma empresa que você gerencia, com grande parte de pessoas que têm elas são elas sabem um mínimo, às vezes, muitas vezes, pouco sabe ler e escrever. Uhum. A adesão dessas pessoas para processos tais como esse, como que você, como você está tendo sucesso lá? É uma des o que eu quero dizer, assim, quando a gente traz, né, uma oportunidade de aprendizado para um público com uma formação, como a gente está falando, todos os indicadores que eu tinha ali na minha referência profissional como um índice de sucesso, eles se desfazem, né, Uhum, uhum. porque ainda eles têm uma sim. desconfiança, Aham, né, uma insegurança, é como, eles mesmos desacreditam que Sim, realmente alguém quer ajudar. sim. Porque também ele traz também todo um pelo ambiente, histórico, né, né, um bem ambiente, ali, ele tem uma cultura, sim, né, É, nessa questão de empregador-empregado, né, exato. tem É, um algo é. bem sério aí. E aí, primeiro a gente foi eu mesma, né, fui aprendendo muito, o que gerava valor, qual era a melhor sim, forma de se comunicar. Então, nós temos uma líder, uma profissional, uma líder de limpeza, na nossa estrutura administrativa, que faz um excelente trabalho. sim, E aí, anos atrás, se identificou que ela ali tinha um potencial para que a gente sim, desenvolvesse ela para capacitação. E isso foi feito até antes da minha chegada, e na minha chegada, até porque a volumetria de contratações de profissionais aumentou, ela vem diariamente cumprindo aí esse horário de capacitação dessas pessoas. E você, quando ela está numa sala de aula transmitindo conhecimento técnico para essas pessoas, ela se transforma, assim, você vê o uhum, brilho nos olhos dela, porque é de um benefício pessoal muito grande quando você percebe que você está fazendo Ela alguma se prepara, diferença né. na sim, vida, exato. Você promove um benefício para a vida de alguém, Sim. né. É claro que a minha intenção é que a gente consiga fazer um impacto tamanho sim, na minha população de forma geral, que eu consiga identificar outras profissionais que sim. tenham esse potencial para a gente desenvolver e cascatear, né. Mas Como se esse fosse a projeto corrente do vai bem, por esse sabe? Aham. caminho, né, de identificar ali as potencialidades de Exato. cada profissional, desenvolver aquele É. profissional e ele
ter esse brilho nos olhos que hoje é tão raro, né, da gente Exato. encontrar. Então, é assim, é uma oportunidade e uma frente que a gente encontra todo dia uma forma de fazer Sim, diferente, se a gente pensar e olhar todos esses profissionais de uma forma, diferenciada de como eu faço a diferença na vida sim. deles. Não é E fácil. esses profissionais, eles nos ensinam demais. Uhum, Nossa, eu aprendo. Nós fazemos ali os encontros, né, com uhum, eles e eles trazem essa troca de experiência é muito rica Sim. uhum, com esses profissionais, né, porque eles enxergam valor em coisas que a gente que passa despercebido por nós, uhum. né, então é muito rica a Você tem um troca com case, eles. Olha, ai, não lembro de nada assim agora. né? Não. Tem um case Um case. Deixa dentro eu disso tudo? pensar. Poxa, me pegou desprevenida, Agora, mas fiquem tranquilas, porque É gravado, é é. gravado. Tô mas pensando aqui também. por exemplo, né, a gente, além dessas frentes todas que eu citei, a Veja gente só, tem nesse momento, assim, ó, putz, meu, não sei se eu É, tenho case tipo, também, não me enche o é, saco esse momento. não, imagina, a Não, gente mas tem assim, mas eu acho que no momento desse, né, Nicolas, a gente consegue pegar, por exemplo, fazer uhum, um corte uhum, uhum, bem dado, assim, uhum, sabe, quem estiver falando. uhum, sim, e voltar. É, É exato. legal o gravado por causa disso, É, né? não, Dá e pra outros, fazer vocês uns vão ver, meu, o recortes bem negócio legais. eles trabalham bem. eh, posso falar? Claro, a hora que você, Segue? não, não, É, ó, deixa eu é, falar, é microfone aberto. tá. Agora é microfone aberto. O que acontece, além dessas frentes, a gente tem, por exemplo, postos de trabalho que têm um turnover muito alto, Sim. né. Uhum, E aí o dia a dia o RH sendo acusado que contratou o perfil errado, o RH dizendo que a operação que não recebeu bem a Nossa. pessoa, enfim, então é um dia a dia, né, divertido. E aí eu falei: "Gente, nós vamos continuar, nós vamos sobreviver, né, dessa forma, vamos pensar fora da caixa. Vamos lá ver esse ambiente de trabalho, vamos Aham, lá aham. ouvir essas pessoas, a gente pode se surpreender. Sim. E se eu contratei o perfil errado, tá tudo bem". você falou uma coisa perfeita. Você falou: "Vamos lá". Quando a Uhum, gente fala de análise ergonômica preliminar, e a gente trabalha muito essa questão de pacientes que retornam de INSS e uhum, assim por diante, então eles se apegam muito nas questões relacionadas "Olha, você não está apto para essa função, mas você tem capacidade laboral", né. Você ter que ir até o ambiente, entender e compreender qual o tipo de exercício laboral que você pode exercer, muda todinho o contexto, né. exato, A ergonomia ela é essa, né, é exato. você conhecer o espaço, saber onde ele está e entender quais são os problemas de cognição, Não, e a biomecânicos. Paty falando isso, até me trouxe uma situação Agora, é muito desafiador, parecida. Paty, o seguinte, só para você, Sim, só para somar e multiplicar no que você vai falar. Você tem uma capilaridade gigantesca de mercado, né? Você tem lá, sei lá, 700 pontos de atuação. E você trazer a informação para poder entrar nessa academia, fazer acontecer, né? E aí eu tenho até uma outra, mas deixa você falar o que não, que você é ia falar. rápido. Na verdade, o que a Paty me falou, trouxe uma experiência muito parecida. Nessa mesma empresa, onde existe a pessoa que faz o recrutamento e seleção do RH, Uhum, existem as líderes do operacional que acolhem o uhum, Uhum, operacional. E aí uma delas falou assim: não, mas você não faz o recrutamento da forma com que deveria, porque ele não tem experiência que deveria lá. E uhum, aí o operacional lá, as meninas que uhum, recebem, ela falou assim: "Não, mas vocês não fazem o acolhimento desse colaborador quando ele chega lá na obra", uhum. né. E aí nós tivemos que ir até a obra, que uhum. ir lá para ver o que estava acontecendo. E era muito o buraco era muito mais embaixo, Esse é digamos um belo assim. case. Uhum, É, então, chegando lá, não tinha tantos recursos quanto deveria, uhum. né, a liderança não estava tão preparada, mas o recrutamento e seleção também podia ter feito de uma outra forma, então É, houveram um case, rápido. Diante a uma ação dessas visitas,
a gente se deparou com uma situação lá que não tinha uma estrutura mínima de EPI não tinha. estrutura mínima de ambiente de Sim. trabalho, era uma condição que estava ainda em processo ainda de Aham. finalização de obra, enfim. E aí a gente trouxe a operação para dizer assim: você trabalharia nesse ambiente? Então, assim, não adianta a gente falar que a culpa é de um, a culpa é do outro. A culpa não Não é de existem, ninguém. né, culpados. Então, a gente tem que trazer o cliente para esse contexto e a gente juntos definir qual é a condição mínima e o nosso público, o nosso efetivo chegar aqui Sim. para trabalhar, né? Depois da segunda visita que a gente fez dessa forma, se estabeleceu que para alguns determinados perfis de contrato, existe essa visita, e aí vai o Uhum. meu gestor de recrutamento e seleção, vai o gestor da área de qualidade, da área operacional, para juntos formarem um diagnóstico, junto com o nosso PGR, enfim, né? E agora tudo isso somado vai contribuir com a NR01. Então, existe muito essa questão, né, existe um problema, eu não é meu, é seu, sempre é seu, enfim. Uhum. Então, com a volumetria de situações que a gente vivia dessa forma, a gente falou assim, olha, não vai dar. Sim. Porque aí é a nossa saúde mental Não aguenta. que não vai aguentar, né? Então, mas para isso acontecer, todo mundo teve que dar um passo para trás, Sim. né? Não foi fácil nem rápido, mas que é necessário. Você gerencia uma grande empresa em facilities, extremamente renomada, conhecida pela qualidade na prestação de serviços. E isso é uma coisa bem importante enfatizar-se. Durante todos esses anos, como é que você vê essa questão da necessidade agora entender os outros códigos nacionais de atividade econômica? Vamos imaginar um aqui, construção civil. Você já imaginou porque todos os teus, você é movido a desafio, né? Exato. É. Você não gosta de coisa fácil, parece eu, né? Tô falando pro espelho. Como é que você entende que se os outros, quais são, onde você acha que o calo vai apertar, ainda mais num momento político que a gente Uhum. vive, né, o que vale tudo é o voto. Como é que você vê isso daí? Você como uma profissional de ponta, vamos cortar que assim, vamos ver o negócio nu e cru. Maravilha. Fala. Construção civil, varejo, não importa, na minha opinião. Qualquer segmento que necessite de atuação de mão de obra profissional, Uhum. ou vai ter que parar e se reinventar e trazer um ambiente de trabalho, uma cultura que permita que esses profissionais exerçam as suas atividades da melhor Sim. forma possível, obedecendo normativo, regulamento, EPI, EPC e considerando os fatores de cultura, de acolhimento, vai sofrer. Porque essa realidade ela é única. E ou as empresas entendem isso e adaptam o seu modelo de gestão para conseguir se adequar a esse processo, porque sinceramente eu não acho que essa realidade mude. Eu também não. Uhum. Mas começa a ter número, Sem, começa a ter notificações, sem dúvida, começa a ter uma revisão de processos e sem dúvida. procedimentos. Eu venho percebendo em 2000, deixa eu ver, em 2018, quando o Uhum. E-Social foi implantado. Sim, ali eu acho que foi um grande boom. Eu lembro que existia um burburinho, como está acontecendo agora com a NR01, existiu nesse processo. Uhum. E aí se falava muito, né? Ah, as empresas vão ser autuadas automaticamente. Na hora que você subir o seu arquivo de folha, já vai bater as inconsistências e vai chegar o pacotinho de multa. Isso não aconteceu até hoje, mas eu acho que Uhum. agora vai, É. né? Eu venho Eu tô realmente percebendo. É, receoso com o arsenal que eles exato. têm. É que naquela época não existia inteligência artificial, né? Exato. Então, eu venho percebendo mudanças sistêmicas e evolução do próprio e-social que vai nos permitir que a teoria se torne realidade, Sim. né? Então, aí eu sou do princípio que, considerando a minha base de ativos de mais de 6.000 pessoas, uma autuação vai fazer um estrago bom, né? Sim. Então, Uhum. eu prefiro
já cuidar de toda a infra, toda a Prevenir. estrutura desde já, para que eu não tenha que me preocupar com esse tipo de Eles não situação. têm escolha, né? Patrícia, você está vendo isso no dia a dia? Não. As empresas estão preparadas ou Olha, não? a NR1 nessa atualização trouxe uma vertente um pouco mais para essa questão do psicossocial, mas isso já estava acontecendo. Eu Uhum. acompanho sim, e eu concordo com você, Patrícia. As empresas elas vão ter que se adaptar, até por uma questão do turnover. Uhum. Não tem como ela, se ela parar no tempo ali em relação a isso, é uma empresa que talvez não consiga seguir por tanto tempo, Uhum. né? Porque as pessoas estão com esse novo olhar também, né? Então é uma questão política, é uma questão social, cultural que está vindo e não, a tendência não é retroagir, não, é melhorar e as pessoas agora, até com a inteligência artificial, o conhecimento está muito mais ali acessível, né? Então, até a própria saúde mental em si está mais ao alcance de todos, né? Então, a tendência é ou se adapta, não tem Agora eu quero como. puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado. Pro meu lado, Ah, lado da saúde e segurança do trabalho. sem Como dúvida. que isso vai, você, no teu profissionalismo, você enxerga essa integração e essa integralização para em cima da tua mesa de trabalho? Primeiro que o RH por si só, é claro que tem estruturas bem menores e entendo que é desafiador, mas o RH por sozinho não vai conseguir dar conta de tudo. Uhum, Uhum. Né? Até porque a gente vive um cenário econômico, toda estrutura organizacional tem um orçamento limitado e, enfim. Então, parcerias de valor são muito sim. necessárias, né? Então, hoje eu tenho uma parceria, né, doutor Ricardo, Uhum. com a Uncare que me ajuda muito nessa gestão de medicina Sim. ocupacional e vai me ajudar muito mais daqui para frente no sentido da gente atuar de forma prévia e trazer até uma conscientização dessa gestão e desse impacto nesse ambiente de trabalho por parte dos nossos clientes. Então, não dá para ganhar o jogo sozinho, né? Uhum. Então, eu acho que hoje o mercado tem uma série de consultorias, de excelentes profissionais para apoiar os RHs, não importa qual é o tamanho dele, mas que a gente precisa de ajuda, sem sombra de dúvida. Você acha que ela sai da taxa de funcionamento para uma questão de gestão estratégica dentro da empresa? Sem dúvida. E aí tudo depende de como você vai aplicar essa frente no dia a dia. Então, todo esse processo que eu contei aqui para vocês, da a gente lançar uma nova cultura, Uhum. de trazer um processo de academia de liderança, todos esses são projetos que não necessariamente tinha ocorrido num curto prazo no grupo Sim. ProSecurity, mas trazendo essa consciência para o CEO, para os executivos da empresa, a gente entendeu que não dava tempo, até pelo nosso tamanho, de correr atrás disso só em 2026. Nós tínhamos Uhum. que Sim. começar isso de uma forma antecipada. E hoje, eu tive uma conversa até hoje com um colega, um dos nossos diretores, e era uma pessoa que resistiu bravamente com esse tema de cultura o ano passado. E hoje ele me lembrando de um dos nossos valores. Eu falei, não, missão cumprida, assunto encerrado. Então é um prazer, né, você vê isso, porque Sim. o discurso não convence, a prática Sim. convence, né. Então é muito necessário, principalmente em empresas que estão sofrendo de uma forma direta com a mão de obra, que esse processo seja planejado e contínuo. Você acha que o os desafios que o empresário passa, ainda mais empresário no segmento que você gerencia, são empresas grandes, Uhum, você está bem acostumada com empresas grandes. Quando você vê que algo é marqueteiro ou que é eleitoreiro para uhum. algo que realmente vai valer a pena, você como enxerga, por exemplo, uma questão de mudança de 6x1 para 5x2? Muito boa pergunta, né, e delicada, né. Eh, Quando a gente olha pelo prisma psicossocial, Uhum, eu vejo que é uma mudança A necessária, qualidade de uhum. né. vida, né?
vou fazer uma correlação, né? O nosso segmento, a gente tem uma estrutura de facilities que são profissionais que atuam na área de asseio e limpeza. Uhum. E essas pessoas atuam num condomínio residencial, Uhum. que eu tenho vidas, eu tenho famílias que Uhum. residem nesses espaços. Então, são ambientes que precisam estar a todo momento sendo ali cuidados e mantidos para tornar aquele ambiente comunitário, vamos dizer assim, adequado para a convivência. Só que, e essas pessoas que estão nesse ambiente, que Sim. normalmente são mulheres, que normalmente têm filhos? Da minha equipe, da minha estrutura, hoje, praticamente 85% tem filhos. Eu ia Uhum. perguntar isso daí para você, apesar de eu conhecer um pouco mais a respeito do assunto, e é muito comum, né, nesse segmento você ter as mulheres. E as mulheres realmente ganharam o espaço devido e de uma Exato. maneira plausível, né? E aí você tira o prisma, né, desse Uhum. ambiente todo e vamos olhar para essa profissional que atua com essa responsabilidade no dia a dia, mas ela é uma pessoa, Sim, Sim. ela tem família, sim. ela tem Tem filho. filhos, esses filhos precisam ter o apoio ali, a presença da mãe. Um dia na semana ela em casa, será que ela consegue dar conta de tudo que ela tem que dar? Obviamente não. Será Obviamente que não. ela, e a partir do momento que ela tiver a possibilidade de ficar mais um dia com essa família, ela vai se sentir mais motivada, essa família vai se sentir mais apoiada, essas crianças vão se sentir mais assistidas? Obviamente sim, isso se ela também não acumular outras ocupações, Funções Exato. ali, né? né? Mas tem o outro lado, Claro, que é o lado do empresário, né? exato. A gente vive um momento tributariamente muito desafiador, né? Exagerado e exacerbado. Uhum. E que 2027 prevê a conclusão da reforma tributária com impacto maior ainda. Uhum. E aí eu estou falando que eu vou ter uma redução de escala de trabalho e que a legislação vai me obrigar que eu ainda mantenha O mesmo o salário. mesmo salário sem redução alguma. Como que essa conta fecha? Você é partidária também, assim, pergunto eu. Uhum, Eu digo partidária dentro da tua inteligência, claro. da tua competência Uhum, como uma executiva naquilo uhum, que você fala, não falando pelo coração, sim. mas pela mente. Se você reduz de 6 para 1 para 5 para 2, que eu acho extremamente óbvio, Uhum, né? Sou médico, né? aham, Médico do trabalho e defendo os trabalhadores, uhum, né? Os trabalhadores, eu digo, desde o dono da empresa até Uhum. o claro, chão da todos fábrica, nós. né? De Uhum, todos. Somos todos trabalhadores. O governo tem que fazer a parte dele, né? sem dúvida, concordo. Tem que Por- reduzir isso daí, tem que é, rever, né, essa questão, né? Porque todas essas mudanças que estão acontecendo são necessárias. Mas quem vai pagar essa conta é o empresário. Sim. E aí, será que todos os negócios hoje têm condições de assumir essa conta? Eu acho que não, A maioria não, né? né? E aí, o que vai acontecer como consequência? Provavelmente o ano que vem vai ser o maior impacto. A gente vai assistir, né, empresas que têm potencial de crescer Uhum. fechando as portas. Sim. Sim. E aí, será que faz sentido isso? Será que o E preço que vai aquele se mesmo pagar? trabalhador perdendo o emprego, Exato, né? Que ficaria em casa exato. 2 dias, mas ele vai ficar E que É, isso vai atuar diretamente no atestado médico, que vai atuar exatamente. diretamente no psicólogo, No uhum, psicólogo. Só que tanto essa organizacional quanto no pessoa, nos clínico. 2, né? O organizacional muito, mas o clínico, acredito que há muito mais. Só que essa pessoa da área da limpeza, que foi mandada embora porque a empresa faliu, porque foi para 5x2 e não conseguiu uhum. continuar no mercado, essa pessoa não tem recurso para pagar uma terapia. Não, de forma alguma. Não tem. E como que eu dou saúde mental para essa pessoa se ela está desempregada e se a terapia ainda é algo elitizado? E é o que forma para aí já essa bola cai para nós aqui na área da É, medicina, entender que o médico do trabalho é um médico de família dentro da sim. empresa, Exato. né. Então e é algo que a gente bate muito forte dentro da própria medicina do trabalho, na diferenciação do médico do trabalho, uma hora ele como médico e a outra hora como gestor.
Porque ele tem que saber Uhum. equilibrar os pratinhos dele de uma maneira bem assídua, Uhum, né? concordo. Bem diário. E vocês acham que esse trabalhador com 5x2, da mesma maneira que faz o médico, não o médico, mas médico é um algo à parte, né? Que eu não deveria estar falando isso, né? Mas assim, é que existe uma questão cultural muito forte, Sim. né? Médico trabalha, Hum. só trabalha e acabou. E não é isso. O que a gente enxerga, inclusive, nessa nova geração de médicos é muito diferente. E é algo para a gente parar e Olha, pensar. com essa experiência com operadoras de saúde, né, Isso. os médicos eles têm inclusive uma sobrecarga muito grande de Uhum. trabalho, né. Mas você como, você todos esses anos de operadora de saúde, você enxergou algo que eu enxerguei, por exemplo, a enfermagem 12x36, ela arruma mais 2 outros Sim, empregos. ela sempre, quase sempre tem 2 empregos, né, É, então ela sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Não existe qualidade de vida, não existe saúde mental, e aí a remuneração é baixa. Ela tem que ficar em 2 empregos e o que adianta a carga horária ser reduzida, por exemplo? Ela vai arrumar um terceiro. Se reduzir 2 dias, ela arruma mais um emprego para trabalhar esse 2 esse esse dias. problema é nosso, Patrícia? É nosso, com toda certeza. É uma realidade, né? O meu segmento, por exemplo, nós temos posições que atuam na escala 12x36. Sim, E aí tem questões, enfim, eh, de dinâmicas específicas que eu não posso ter um profissional que faça, dobre ali. é, que tenha essa segunda Segundo carga de emprego, segunda trabalho. carga de E aí eu trabalho. contrato essa pessoa, naquele momento de contratação ela não tinha. Aí passa um mês, aí eu Ela aí arruma. eu recebo um feedback de uma área: "Patrícia, não, como assim? Vocês contrataram errado, Patrícia. Eu não falei que não possi". Eu falei: "Não, mas o processo seletivo Não que foi tinha. conduzido, a pessoa não tra". "Como não? Aconteceu isso, isso, isso". Teve um caso recente, essa pessoa trabalhava no diurno conosco, arrumou uma segunda posição no noturno e uma Uhum. terceira no diurno. Olha, Resumindo, ele não sei a hora que ele dormia. E aí eu fui acusada, pelo meu cliente interno, dizendo que eu tinha contratado errado. Eu falei: "Não, quando ele foi contratado estava tudo certo". E aí, por autonomia sim, própria, ele porque foi. ele teve essa postura de contratação aí de mais E 2. acontece muito. E aí agora a gente vai ter que ajudar ele a escolher, né, porque Mas é complicado, né, porque você tem um perfil de trabalhador que o cara ele faz filho em todas as famílias possíveis e imagináveis, ele se ele não fizer Exatamente. algum bico aí por fora, ele vai ser preso. Exa Tem as mães solteiras também, que às vezes têm É, 3, 4 e aí que eu filhos. que vem, exatamente, porque hoje a mulher manda. Ela tá à frente, né, em É, muitas ela está muito famílias. à frente, É, né, e ela é a chefe da família, é ela que comanda tudo, né, e sim, muitas das vezes tem 3, 4 filhos dentro sim. lá da casa que são de maridos diferentes, ok, Só que eles mas ela que comanda, e não eles estão ficam trabalhando em e 2 para não pagar. estão trabalhando. E aí ela tem que trabalhar em é, 2, 3 exato. É, empresas, Quem né. garante que reduzindo a É. escala eles realmente Eles vão vão ter a arrumar outro qualidade de vida, emprego, né? talvez ali. Exato. Patrícias, 26 de maio de 2025, eu já estou falando isso há um bom tempo, Uhum. como será? No teu mundo, Patrícia Tucci, no teu mundo, Patrícia Guerra. Patrícia Tucci. Bom, no meu mundo, estamos trabalhando no diagnóstico psicossocial, que gerará um plano de ação e que a gente tem aí o trabalho de evoluir, desenvolver aí essa liderança, continuidade do projeto que eu trouxe para vocês, Sim. para ir a gente tratando ponto a ponto e reportando isso mensalmente via e-social. Ou seja, um PDCA. Exatamente. Agora, para você, doutora, que está na psicologia, como que você vê 26 de maio, a partir daquela data, a auditoria fiscal, que nem cachorro louco na festa de criancinha? Eu vejo hoje, né, o nosso plano é o mesmo, vai muito ao encontro do que a Patitude trouxe, mas os empresários um pouco perdidos. Um pouco não, Uhum, bastante perdidos. tá. Porque eles têm uma visão de que na prática vai ser só um documento. Eles estão te pedindo, por exemplo,
não cita nome. Não, não. Não, claro que Dá não. um laudo aí psicossocial. Laudo psicossocial, você já viu? Laudo Não, esse é outro que a gestor, gente bateu quer vir lá. fazer a gestão psicossocial, né? É gestão É, psicossocial. gestor de psicossocial, Gestor estão falando sobre psicossocial. isso. E aí, o que que eu já recebi de pedido? Olha, vem aqui, faz um diagnóstico, a empresa da medicina do trabalho vai dar um okzinho e tá tudo certo. É isso, Então, isso eu choro, né? o Você sabe que eu presido a Brest, né? Pelo sim, amor de o Deus. pensamento infelizmente está sendo esse, É, mas o plano, por exemplo, o meu plano da minha empresa, da Integrity, é fazer esse treinamento, sim, qualificar as pessoas. O psicossocial, a NR1, essa atualização, ela é uma consequência. sim. Ela vem ao longo do processo da especialização, da qualidade de vida daquele profissional, daquele trabalhador. Então, o trabalho não deveria ter esse boom, né? Porque deveria ser algo que já existe. Mas, infelizmente, as empresas, muitos empresários estão muito perdidos, e aí vem esses pedidos, né? Infelizmente, é cultural isso ainda, né? Infelizmente, o Brasil é um país que existe lei que não pega. Você já viu isso? É. Aquela lei não pegou. Então, Aham, só existe isso no Brasil, sim, porque as pessoas só fazem em cima da atuação. exatamente. Então, as empresas realmente vão entender o que está acontecendo quando elas começarem a ser autuadas. Pois é, e o assunto é muito sério. Nessa cadeirinha aqui que você tá, nessa cadeiraça, teve Mauro Miller, aqui teve Rodrigo Vaz, pessoas que montaram isso tudo. E assim, é o que a Patitucci falou agora há pouco. Meu, então, começamos já há um tempo já. Não existe nada de Não novidade, existe, né? O não que Uhum. vai tem novidade. acontecer é que, na verdade, volta-se o GRO para o centro Sim. da Eu acho oportunidade que o aqui. grande medo é a atuação, É. infelizmente. E essa comunicação, né, Não. entre a saúde, a segurança do trabalho, os recursos humanos ou talentos humanos, com a diretoria, com o jurídico da empresa, ou seja, a empresa ganha com isso daí, com isso Nenhum. tudo, e o trabalhador, ele é assistido, ele é acolhido, né? E vamos torcer para que esse novo cenário, que os empresários consigam enxergar dessa forma, Sim, mas porque eles eles vão precisar. precisarão Eles e vão precisar. E que exatamente, os RH saibam aproveitar esse momento, Para fazer né, para essa decolar aí os mudança programas positiva. que, por uma questão ou Exato. outra, não conseguiram viabilizar. Agora é o excelente momento. momento. Isso É, daí que você está falando, para mim, o que a gente traz aqui é que é um momento diamante da saúde e segurança do agora. trabalho, Isso. diamante dos recursos humanos, diamante das Saúde mental. consultorias. Então, assim, o negócio tem que vir com realmente com competência, né? Dentro de uma empatia gigantesca, né? É isso aí. Gente, foi ótimo estar junto com Ah, vocês. Agora é o seguinte, Patrícia, dá o teu recado, por favor, para Então, quem tá aqui conosco e faz a tua vez. primeiramente, muito uma delícia, né, tá aqui. Temos que ter outros com episódios, né. Vamos certeza. outros. É. Tenha certeza disso. Isso é fato. Mas, para fechar aqui a fala, primeiro que o RH é uma área que vem sendo cobrada há muitos anos para ser uma área estratégica. Chegou a hora, não deixem passar esse momento, né. O cuidar bem do seu efetivo, dos seus profissionais, faz a diferença no resultado ali do EBITDA do seu negócio. Então agora é a hora de você se apropriar e fazer a diferença. Então é isso, vamos Perfeito. arregaçar as mangas, vamos para cima. Paty? É isso. Eu quero agradecer, né, o Ricardo, um querido amigo meu, Patrícia, muito bom Querida. estar aqui contigo, e é sempre muito rica essa troca, né? Para a psicologia também é um momento de olhar para a saúde mental e tirar um pouco da elite, né? Colocar a psicologia, a saúde mental em evidência e se colocar em projetos talvez que consigam atender esses trabalhadores, né, porque infelizmente ainda está elitizada a psicologia, mas Uhum. é o momento talvez de colocar essa saúde mental, colocar a psicologia, a neuropsicologia para a população, para que eles Uhum. tenham acesso, A psicologia, né. acho que a psicologia nunca teve tão em alta. Nunca esteve tão em alta, é É, isso, esse é um momento né. de diamante também da psicologia. Diamante, as pessoas estão focadas na saúde mental, É, mas, ainda tem um longo caminho.
né, para entender. As pessoas precisam entender o que é saúde mental, Sim. né, para começar a galgar esse caminho. Então, acho que chegou o momento da gente entrar e mostrar o que é saúde mental para que elas comecem a desenvolver o mínimo de saúde É. mental. E aí, se você me permite, Claro, posso claro, dar um pitaco aí claro. na sua deixa? Imagina, pode falar. Eh, eu acho que essa geração que está chegando tem a percepção que o trabalho, o emprego é ruim, Isso. e não é. E a saúde mental, para você cuidar dela de verdade, você tem que se sentir realizado, você tem que ser feliz de verdade. E você produzir algo, produzir um resultado, você se sentir orgulhoso por aquilo ajuda você a Aquilo ser ajuda. feliz. Então, o emprego não é ruim, Mas eles têm uma visão muito deturpada da sem dúvida, felicidade. sem É dúvida. aquela felicidade tóxica. Eu Uhum, só tenho que receber as coisas, eu não exato, tenho os deveres, exato. né. Isso dá para um segundo episódio aí. É. Tranquilo. Tranquilo. Mas você sabe o que é o mais lindo disso tudo? É uma coisa louca isso, né? Como tem sinergia as coisas. E quando a gente fecha, o último que nós fizemos, eu falei assim, uma palavra, é a mesma da pandemia que vem para cá, e nós falamos em cuidar, Uhum, né? Você é isso falou em aí. cuidar no recursos humanos, Uhum, né? Você falou cuidar na questão da saúde mental. Eu falei do cuide-se. É isso aí. uhum. É isso. Gente, muito obrigado. Foi Eu que ótimo, agradeço. maravilhoso. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Tchau. Gente, muito bom, hein? Muito Nossa, bom. cara, como vocês são boas, meu. Ah, imagina.